Estou gravando agora esse vídeo, sobretudo para os meus alunos do curso de Filosofia, como um complemento ao estudo que estamos fazendo de Filosofia do Direito. E o tema desse vídeo trata uma questão que, por causa do tempo do curso e de outros assuntos principais que nós devemos abordar, é um tema importante, mas que muitas vezes fica fora do nosso tratado de Filosofia do Direito. Portanto, eu gostaria de abordar nesse vídeo, de maneira simples, não muito aprofundada, mas simplesmente mencionar, fazer uma reflexão geral sobre as origens, as raízes históricas do ativismo judiciário. Nós vemos que em muitas nações, também na nossa nação, é um evento que acontece muitíssimas vezes, que nós vemos nos jornais, na televisão, com muita frequência. Portanto, vale a pena a gente fazer uma pausa no nosso curso que estamos tendo e analisar com calma, apesar que não será uma apresentação detalhada, vai ser muito geral, mas que depois vocês podem aprofundar de acordo com essas indicações que eu ofereço aqui, que apresento para vocês nessa videoaula. Pois muito bem, então, vamos abordar o tema das raízes históricas do ativismo judicial. E, em primeiro lugar, coloco uma premissa para deixar claro que são muitas as raízes, tem muitos elementos históricos, seja raízes históricas remotas, outras raízes próximas, mas, digamos assim, como é impossível analisá-las todas, aqui ofereço para vocês aquelas que eu considero principais, que estão de trás de um pensamento ativista judicial. E para seguir uma certa ordem também do ponto de vista histórico, trago aqui para vocês esse seguinte esquema: 3 movimentos, 3 tendências filosóficas na nossa história moderna e contemporânea que deram origem a esse ativismo jurídico que nós vemos implementado nas nossas cortes e não somente no Brasil, mas em diversos outros lugares do mundo, né? Então nós temos que entender esses 3 grandes movimentos do direito, na história do direito, que tem sido o justnaturalismo moderno, o idealismo jurídico e o juspositivismo. Cada um desses movimentos, desses pensamentos filosóficos, contribuíram em parte com aquilo que nós vemos diariamente nos nossos tribunais, nas notícias dos jornais envolvendo as cortes que nós temos. Ok, pois muito bem. Esse vai ser o nosso então percurso, ainda que brevemente, não terei tempo para aprofundar, e muito menos num vídeo que visa a brevidade, para analisar todos esses temas que deixo aqui simplesmente a reflexão de cada um de vocês. Pois muito bem, então vamos entender o primeiro desses tópicos, que é o justnaturalismo moderno, que inicia-se no século XVI com a escolástica tardia, sobretudo com o jesuíta Francisco Soares, com o dominicano Vitória, Francisco de Vitória, e também outro jesuíta, Molina, onde, para ele, as escrituras são a fonte do direito. Depois nós temos o grande iniciador dessa corrente, que é Hugo Grossio, que ele seculariza essa postura, estabelecendo a razão como fonte do direito. E as características principais do justnaturalismo moderno é justamente isso: reduz o que é natural, ou seja, toda a natureza, à razão. Portanto, confunde-se lei e direito.
busca também deduzir da razão pura o conteúdo do direito. O direito é entendido como um sistema ordenado, racional e universal, né? O direito positivo, ou seja, aquilo que foi estabelecido pela razão ou pela vontade, é tido por direito natural, que é aquilo que foi estabelecido pela natureza. Aqui é um breve resumo dos principais tópicos do jusnaturalismo, né? O nome pode nos levar a um equívoco muito grande, porque jusnaturalismo nós pensamos que eles se baseiam na doutrina do direito natural, e eles mesmos afirmam isso. Só que eles confundem natureza com razão. Na verdade, um jusnaturalismo é um jusracionalismo. É a razão que estabelece o direito. Aqui não temos tempo para analisar como se desenvolveu essa doutrina, partindo, por exemplo, do direito natural antigo e medieval, mas a partir, sobretudo, de Soares, já um pouquinho antes, com Beato do Moscoto, nós vemos que tem um predomínio da vontade sobre o intelecto. Então, se estabelece que, do ponto de vista jurídico, a fonte principal desse direito já não vai ser um direito natural em sentido estrito, ainda que o nome persista durante séculos falando-se de direito natural, mas na verdade a fonte se converte agora em algo racional, ou seja, é a razão que é a fonte do direito. Na Idade Antiga, na Idade Medieval, era a natureza das coisas, a natureza humana, que estabelecia aquilo que é direito. Era a noção de natureza. Portanto, a partir daqui, já com a obra de Soares, Vitória e Molina, ainda temos um verniz, por assim dizer, uma superfície do direito natural, porque eles se baseiam sobretudo nas Sagradas Escrituras. Nessa argumentação, ou seja, basear o direito nas Escrituras, ou seja, na lei positiva de Deus, já nos causa certa dificuldade, né? Você substituindo as Escrituras pela razão, pois nós temos o jusnaturalismo moderno, né? Que nós bem podemos dizer, como alguns autores também costumam dizer, é o jusracionalismo. Onde, na verdade, aqui, o direito, uma das características principais, se confunde com a lei. O que é lei, portanto, é direito, porque essa lei é racional. O mesmo, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele tinha definido lei como um ordenamento da razão, que é diferente para São Tomás de Aquino de direito, a noção de direito, né? Direito é aquilo que é devido a alguma coisa, alguma realidade, alguma natureza. Aquilo que é devido é o direito, né? Portanto, a partir de agora, do jusnaturalismo moderno, se coloca a razão como princípio de direito. Vocês podem ver aqui que, sutilmente, o que era antes entendido por direito positivo, que era a vontade dos legisladores que colocavam essa vontade também guiada pela razão, não uma vontade arbitrária, estabelecia o que era de direito positivo. A partir de agora, o direito natural vai caindo em descaso, quase em esquecimento, apesar de manter ainda o nome de jusnaturalismo. Mas não tem praticamente nada a ver com o que na Idade Antiga e na Idade Medieval se entendia por direito natural. Tem uma grande reviravolta aqui, um giro copernicano no âmbito também do direito. Um movimento que depois
praticamente acolhe todo esse raciocínio do direito natural, do naturalismo moderno, é o idealismo jurídico, sobretudo dos séculos XVIII e XIX, que é consequência desse jus racionalismo, como nós dizemos, né? Onde a razão se converte como a fonte única do direito. O direito tem que ser algo racional, estabelecido pela razão, e não já pela natureza das coisas, como era na antiguidade, né? Um grande filósofo dessa tendência, sem dúvida nenhuma, é Kant, que coloca a moral, o famoso imperativo categórico, no âmbito individual, enquanto o direito pertence ao âmbito público externo. É, para Kant, o indivíduo que deve, por assim dizer, assimilar o direito. O direito ele só tem valor quando o indivíduo, com a sua liberdade, com a sua vontade autônoma, assimila aquilo que foi estabelecido externamente pela lei, né? Portanto, a adesão às leis civis dependem da vontade do arbítrio humano que se apropria das leis promulgadas. Não significa que para Kant as leis não tenham nenhum valor, as leis promulgadas, muito pelo contrário, faz parte dessa boa vontade kantiana que ela se acople às leis promulgadas, às leis vigentes. Mas é o indivíduo, com a sua liberdade, com a sua vontade autônoma, que dá peso de lei para essas promulgações externas, né? E a vontade, portanto, continua autônoma, ainda que o direito defina o que é permitido e o que não o é. Kant é o grande filósofo da autonomia, da vontade, é o grande filósofo da liberdade, né? Entendida a modo kantiano, claro, está, né? Então, a vontade é aquela que dá o valor ao direito, né? Esse pensamento de Kant, que nós podemos ver nas suas obras jurídicas, né, se faz mais concreto, inclusive, na obra de um seguinte autor importantíssimo também, que é Friedrich Hegel, que ele contribui, ou seja, ele leva adiante o pensamento kantiano, esse subjetivismo kantiano, onde o indivíduo, com a sua vontade, é o que dá valor ao direito. Ele, na sua obra, sobretudo a Fenomenologia do Espírito, mas não só, também nas suas outras obras jurídicas, ele trata o tema do direito na parte onde estuda sobre o espírito objetivo. Então, Hegel divide a Fenomenologia do Espírito em 3 partes. Em primeiro, no espírito subjetivo, né, que é dividido em consciência, a tese, autoconsciência, antítese, forma uma síntese, que é a razão, etc. Aqui nos interessa, sobretudo, o espírito objetivo, onde ele fala do direito, da moralidade e daquilo que ele chama de eticidade, da qual o Estado é o principal representante. E nós vamos entender bastante bem a situação hoje do ativismo jurídico, né? Portanto, para Hegel, o direito é somente uma representação externa da ação. Essa primeira etapa do espírito objetivo. Em outras palavras, coincide muito com esse direito kantiano, a representação externa da ação. E já na moralidade é quando o sujeito interioriza os valores da lei, os valores do direito. É na moralidade que surge essa antítese que enriquece aquilo que
primeiro no direito era de maneira muito abstrata. Agora na moralidade se faz individual. Contudo, como somos muitas individualidades, para que se produzisse realmente uma ação boa, juridicamente falando, não é suficiente a moralidade, não é suficiente a interiorização do direito. É necessário que haja um representante, por assim dizer, um órgão, um patamar mais elevado que una todos esses processos individuais, morais individuais, que é, em última instância, o Estado. O Estado é uma síntese do direito e da moralidade dos indivíduos. Portanto, é ali no Estado onde se convergem e onde se realiza, onde chega ao seu auge o direito e a moralidade. O Estado, portanto, está ele está por cima não somente do direito e da moralidade, mas nele está o direito e a moralidade. Porque o Estado é aquele que unifica esses diversos valores, essas diversas moralidades individuais. É ele que dá unidade, é fator de unidade, é o Estado. Agora aqui nós podemos já fazer uma primeira reflexão sobre isso, analisando o justnaturalismo moderno, bem chamado por muitos pensadores de jusracionalismo, onde a razão se converte na fonte do direito. Aqui essa razão que no princípio era muito ainda objetiva, nós podemos dizer até mesmo matemática, uma razão muito matemática, que buscava ser até mesmo muito precisa, a partir de agora, com o pensamento idealista de Kant e Hegel, se converte em algo até mesmo arbitrário por parte do espírito objetivo, sobretudo por parte do Estado. Quem representa o Estado na matéria de direito, portanto, está habilitado para estabelecer o direito, para pôr esse direito, até mesmo do ponto de vista individual e subjetivo. É no Estado que se realiza. Portanto, as cortes, os tribunais que têm essa função pública, eles têm toda a autonomia para legislar, mudar, ir contra aquilo que eles mesmos, digamos, estabeleceram como interpretação do direito. Aí tem uma grande criatividade jurídica. Né? Mas não para aí. Eu lhes dizia que também tem um terceiro movimento que nos ajuda a entender bastante o ativismo jurídico dos nossos tempos, que é precisamente o juspositivismo. Surge, sobretudo, com Auguste Comte, no seu curso de filosofia positiva, onde ele afirma que a filosofia precedente se apoiou em essências abstratas e reais. Por exemplo, a noção de razão, a noção de justiça, a noção de direito, etc., são essências abstratas e reais. Por isso é necessário basear-se agora só nos fatos verificáveis cientificamente. O direito, portanto, não é já deduzido da razão ou da natureza, considerado como conceitos, né? Mas é induzido, ou seja, extraído da observação científica dos fatos. O direito deriva do interesse, portanto, e da utilidade. Okay? Aqui tem também um giro na percepção do direito. O direito já não temos como fonte do direito a razão ou outros conceitos, como a justiça, etc., mas agora ele é extraído da observação científica
dos fatos da realidade. A realidade, o fato, faz o direito. Né? Aquela frase famosa de Bismarck, a força cria o direito. Né? Porque é o fato, a realidade, se impõe ao direito e constitui o direito. Portanto, o jurista não se ocupa do valor e da justiça das leis, mas só em aplicá-las, friamente, né? De modo frio. Só que aqui tem um grande problema histórico. Né? Então, visto que o juspositivismo, ele toma como princípio a ciência, sobretudo as ciências empíricas, depois da escola de Frankfurt, nós vemos que a ciência, por antonomasia, já não é a matemática, como pensava Descartes, não é mais a física newtoniana, como pensava Kant. Né? A ciência, depois da escola de Frankfurt, por excelência, agora é a sociologia. E é aqui onde entra a contradição do juspositivismo. Né? O positivismo, quando a gente pensa, é a aplicação fria das leis que estão ali estabelecidas. Né? Então, por exemplo, um juspositivista clássico, nós podemos chamar assim, se está na lei que é aprovado o aborto, portanto é bom. É bom aquilo que está na lei. Né? Então, se a lei diz que o aborto é bom, que está aprovado em lei, está considerado pela lei, portanto é bom. Então a moralidade depende daquilo que está posto pela lei. Né? Já aqui acontece um outro desenvolvimento. Né? O juspositivismo queria opor-se a esse jusracionalismo, a esse idealismo jurídico, mas ao final ele vai terminar assumindo pressupostos daquilo que ele queria contradizer. Né? Visto que agora a ciência, depois da escola de Frankfurt, é a sociologia, e a sociologia é o estudo da sociedade, né, que muda de acordo com tempos, lugares, de acordo com a cultura, com a história, com a região, etc. Portanto, aqui também o direito vai mudar de acordo com a realidade, ok? Aqueles fatos sociológicos, de cultura, de tempos, de lugares. Portanto, o juspositivismo, que num primeiro momento se apresentava como algo muito racional, friamente racional e calculado, que faz um estudo do fato concreto, nos últimos decênios, com a intromissão da sociologia como ciência por excelência, também agora o direito começa a claudicar ou a sofrer as consequências dessa mentalidade de uma filosofia sociologista, né? Onde tudo vai depender dos tempos, dos lugares, da cultura, do grupo humano que está abaixo aquele modo de viver. Isso vai constituindo as leis, o direito dos povos. Né? Aí surge, por exemplo, o direito das minorias, embora esse direito possa lesar muitas vezes a construção do bem comum, mas não importa. Se faz o direito de acordo com aquele grupo social concreto. Ainda que isso leve à desconstrução de um bem comum, de uma sociedade unida nos seus valores, etc. Né? Então começa outra vez a fragmentar-se aquela ideia que ainda havia no idealismo jurídico e também no jusracionalismo de um direito universal que era constituído pela razão. A razão, nós poderíamos dizer, objetiva, ainda na Idade Moderna, aquela razão subjetiva depois que vem com o idealismo mais contemporâneo de Kant e Hegel, por exemplo. Né? Então nós podemos ver aqui
algumas raízes históricas do ativismo jurídico dos nossos dias. Em síntese, o que nós queremos dizer com isso? Que além de outras correntes de pensamento, que sim existem, não negamos isso de jeito nenhum, mas nós podemos ver que o ativismo jurídico ele provém dessas correntes, seja desse justnaturalismo, os resquícios que se desenvolveram em um certo idealismo jurídico, sobretudo no pensamento de Hegel, onde o Estado ele personifica a moralidade e o direito, portanto, quem é representante público, no caso aqui os juízes, eles têm toda a autonomia para interpretar a lei de qualquer modo, né? Então ali tem uma raiz que provém, muito forte, presente na nossa cultura jurídica hoje, né? E também esse justnaturalismo que perdeu aquele caráter de legalista, onde a bondade das coisas dependia da lei, ou seja, se a lei havia estabelecido, portanto é bom, e pela influência da sociologia nas ciências contemporâneas, também os juspositivistas começaram a fragmentar o seu pensamento. Portanto, o direito deixou de se buscar aquele direito universal como era no estudo da filosofia jurídica na Idade Moderna e na Idade contemporânea, né? Na Idade do Iluminismo, etc., com Kant e Hegel, por exemplo. Qual é um possível caminho que nós podemos traçar para corrigir os excessos do ativismo judiciário e não cair outra vez nesse racionalismo da Idade Moderna, com Grotius, etc., e nem cair num subjetivismo do direito. Aqui, a proposta que eu faço nos nossos estudos de filosofia está ali, é recuperar outra vez a noção de natureza. A natureza que caiu no descaso já a partir do século, finais já do século XIII, inícios do século XIV, nós vemos na filosofia de Duns Scoto, de Ockham, onde a noção de natureza ela perde aquele significado que tinha na Idade Média, em São Tomás de Aquino e em Aristóteles, né? A natureza é um princípio, como define Aristóteles, um princípio intrínseco de ação, né? Então, cada ser age de acordo com a sua natureza. Em palavras simples, por exemplo, um cavalo, hoje, age da mesma forma como agia um cavalo 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Um canário, ele age hoje da mesma maneira como agia há 2000 anos atrás, né? Então, cada ser, ele age de acordo com a sua natureza. A natureza é um princípio intrínseco de ação. Portanto, faz com que os seres ajam de um determinado modo. Então, nós não podemos pedir à pedra que haja como árvore. Não podemos pedir, exigir de um cavalo que haja como cachorro, por exemplo, né? Cada ser está determinado e constituído pela própria natureza. A natureza é um princípio intrínseco de ação, né? O ser humano também tem uma natureza. E essa natureza, ela é livre também, contempla dentro dessa natureza a liberdade, né? Por isso, essa natureza do ser humano se baseia do ponto de vista da ação social, né? Aqui estamos falando de ação social, onde entra também o tema do direito, porque o direito implica justamente essa ação social, faz parte dessa ação do homem. O homem é um ser social por natureza, ele naturalmente é social, né? Aristóteles dizia que quem
quem vive sozinho ou é um deus ou é um bruto animal, né? Porque nós precisamos da vida social para se desenvolver, desenvolver a linguagem, desenvolver o pensamento abstrato, para inclusive sobreviver, né? Uma criança que nasce abandonada, pois tem pouquíssimas probabilidades de sobrevivência se não há alguém que cuide dela. Então o ser humano é desprovisto de elementos de subsistência básico. Portanto, ele precisa dos outros para sobreviver, para desenvolver a linguagem, para desenvolver o pensamento abstrato, etc. Não? Mas, no tocante à ação social, onde entra aqui o tema do direito, o ser humano, quando ele age sempre baseado em dois princípios que condizem com a sua natureza, que é o princípio da dignidade da pessoa que age, portanto, quem age é uma pessoa humana e ela é digna pelo fato de ser pessoa humana, e depois é o princípio do bem comum, que deriva também dessa dignidade. Né? Como nós agimos e não podemos agir sozinho em sociedade, portanto, as nossas ações, a dignidade da nossa pessoa humana, exige também que nós respeitemos e construamos a dignidade dos nossos semelhantes. Portanto, esses são os dois princípios que devem orientar a ação social: a dignidade da pessoa e a construção do bem comum. Então, como o direito hoje pode voltar a equilibrar-se, evitando todo tipo de ativismo judicial, voltando a esses dois princípios básicos da ação humana em sociedade: a dignidade da pessoa e a construção do bem comum. O bem comum, que não é simplesmente a somatória dos bens individuais, é um bem novo, é um bem mais excelente do que os bens individuais, mas que não ferem os bens individuais, né? A dignidade da pessoa humana, na sua individualidade. Portanto, esse aqui é simplesmente um caminho de reflexão. O direito, as leis devem respeitar sempre a dignidade da pessoa e respeitar a construção do bem comum. Quando as leis favorecem um grupo em detrimento do bem comum, pois ali se está violando um dos princípios fundamentais da ação em sociedade, que o direito, portanto, deve velar e deve proteger. Então, toda ação social ser pautada por esses dois princípios nos vai ajudar a equilibrar outra vez as forças. Portanto, por isso nós insistimos tanto nos nossos estudos de recuperar a noção filosófica, ontológica de natureza. O que é a natureza como princípio intrínseco de ação, e que daí deriva justamente a dignidade da pessoa humana, na sua natureza humana, e em colaboração com os outros na construção do bem comum.